sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso encontro aqui em Mediunidade Evangelho no Café, onde hoje estamos dando continuidade ao capítulo 20, que nos fala sobre a influência moral do médium. Mas para que nós possamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto, vamos primeiramente nos preparar. E vamos assim juntos, com muito amor, com muito carinho, elevando os nossos pensamentos. Vamos unindo os nossos melhores sentimentos com toda essa espiritualidade que nos assiste e que conosco caminha nessa jornada terrena. Vamos nos ligando com os nossos mentores, o mentor desse trabalho, Mediunidade Evangelho no Café, o mentor da nossa casa espírita virtual, Espaço do Evangelho, e todos os amigos do plano espiritual, que semanalmente se encontram conosco, amparando, ajudando, auxiliando, estando conosco, sempre nos incentivando ao estudo, ao aprendizado cada dia mais. Todos juntos, com muito amor, com muito carinho, felizes por estarmos aqui mais uma noite reunidos. Vamos nos ligando a Ismael, o anjo tutelar do nosso Brasil, e esse anjo amigo que tanto se preocupa com o nosso desenvolvimento espiritual. Vamos pedindo a Ele que nos leve à presença de nossa mãe, a quem dizemos obrigada, mãe, por todo o seu amparo, por toda a sua proteção. Dê-nos a mão e acompanhe-nos até o nosso Mestre Jesus. Bem, frente ao Mestre, dizemos obrigada, querido amigo, por todos os seus ensinamentos, por todo o carinho e amparo que dedica a nós. E nos acompanhe a presença do Pai da vida, a quem humildemente de joelhos agradecemos a oportunidade dessa vida e a oportunidade de estudos que Ele nos dá diariamente. Obrigada, Senhor, e acompanhe-nos, esteja conosco nesse nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos então recebendo a nossa querida Silvana, que irá dar continuidade ao assunto. Muito bem, muito boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, que horário você vai nos assistir, fica a seu critério. Então, como a Sandra disse, hoje nós estamos tentando dar continuidade para encerrar esse estudo sobre a influência moral do médium, dizendo já de antemão que esse assunto não se esgota de jeito nenhum. Item 227, hoje 230, vamos então lembrar que este capítulo é um capítulo-chave para pensarmos em nós mesmos que tipo de médium queremos ser, que instrumento somos. Os espíritos colocam-se em contato conosco, também espíritos, porque nós também somos espíritos, para nos mostrar como nos espiritualizarmos e como seguirmos os seus ensinamentos. Eu repito, nossa espiritualidade vai depender do quanto nós conseguimos entender, compreender, avançar nos ensinamentos dos espíritos. Recordando que na semana passada eu já falava do capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, o homem de bem, e hoje eu trago um outro pensamento para nos dar esse enfoque do que é que nós estamos falando. Abre aspas, terceiro parágrafo, tem fé no futuro. O que é o homem de bem? Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Olha, aqui os espíritos são fantásticos, porque eles vão dizer o seguinte, não são bens materiais, são bens temporais, passageiros, que é isso que muitas vezes nos confundem. Porque se nós pararmos para pensar, nós achamos que matéria é só o que nós conhecemos aqui. Tudo é matéria, ou melhor, tudo é energia. Então, nós temos essa condição de, ao estudar, ampliar e elevarmos-nos aos bens espirituais.
deixando de lado aqueles que são passageiros. Aqui é importante falar sobre isso porque nós não estamos julgando ninguém, pois alguns adoram pensar que falar em moral é dizer quem pode ou não ser médium. Lembra? Ser médium não tem nada a ver com moral. Querer dizer quem poderá ser ou não médium é impossível, pois é uma condição fisiológica. Fisiológica. Veio conosco, todos nós trazemos essa condição. Mas desenvolver e usar é que vai depender de cada um de nós. O objetivo aqui é pensar em quem usa da melhor maneira esta faculdade. Dito isso, combinado, se estamos de acordo com isso, nós vamos entrar no item 227, onde relatam as qualidades que atraem bons espíritos, fazendo distinção entre simpatia e afinidade. Aqui, simpatizar é muito simples. Simpatizamos com as mesmas coisas. Ali acontece, então, uma sintonia com aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos vivendo. Primeiro, o médium e o espírito precisam ter uma identificação psíquica, ou seja, estarem chegando aos mesmos gostos, aos mesmos pensamentos, às mesmas vontades, aos mesmos desejos, para depois se estabelecer uma conexão psíquica. Veja, existem muitas confusões aqui, e aí eu gostaria de pedir a todos os meus colegas que nós parássemos para pensar. Você pode simpatizar com alguém, mas não necessariamente você ficará ligado a esse alguém. Você pode ser, então, ter afinidade com alguém, mas você não precisa ficar conectado. Primeira pergunta. A simpatia e a afinidade acontecem de qualquer natureza de espírito? A simpatia e a afinidade acontecem de qualquer natureza de espírito? Se eu dou passagem para sofredores, trevosos ou maus espíritos, sou exatamente assim? Essa pergunta tem feito reviravolta na vida de algumas pessoas que ficam pensando por aí que só porque você teve simpatia por um espírito, você ficou ligado e você é igual. Então, é verdade, se dou passagem para sofredores, trevosos, maus espíritos, eu sou exatamente assim? Vamos pensar. E aí já vou para a segunda pergunta. Paulo de Tarso disse, olha que interessante, abre aspas. Em Deus nós nos movemos e existimos. Qual é o sentido disso para a nossa atual percepção e serviço mediúnico? Paulo de Tarso disse, em Deus nós nos movemos e existimos. Qual o sentido disso para a nossa atual percepção e serviço mediúnico? Olha, eu bati minha cabeça para pensar nisso, mas agora eu gostaria de ajuda de vocês. O que vai atrapalhar o desenvolvimento mediúnico? Aí vem o item 228. O item 228 vão nos mostrar o quanto e as grandes questões que atrapalham. O quanto atrapalha e quais são as grandes questões que atrapalham. E aí nós citamos elas. Orgulho. Eu não preciso comentar. Eu tenho certeza que eu não preciso comentar. O orgulho vai atrapalhar quanto mais orgulhosos somos e é uma das grandes questões nossa como em desenvolvimento. Segundo, confiança cega nos espíritos. E aqui tem uma paradinha para pensar assim. Mas se eu estou sentindo que é uma energia boa, se eu estou sentindo que é legal, por que eu não posso confiar? Não, não é para ter confiança cega nos espíritos. Por quê? Porque, de repente, você está tendo um bom espírito que está lhe passando uma comunicação. E esse bom espírito teve uma outra tarefa para fazer e ele não está naquele momento. Ora, pois não é a chance, então, de chegar ali um outro espírito se fazendo passar? Existe alguém de vocês aqui que nunca foi enganado por ninguém?
E por que então não seríamos enganados por espíritos? Então, o que nos faz também nos perder é a confiança cega nos espíritos. É para questionar, é para avaliar, é para julgar, é para sempre estar constantemente questionando. Mas isso é útil? Isso vai ao encontro da doutrina? Isso vai ao encontro do Evangelho de Jesus? Terceiro, egoísmo. Bom, quanto mais nós queremos nos ressaltar, ou seja, quando o nosso amor próprio não é amor próprio para nos cuidarmos e nos desenvolvermos, nos autoconhecermos, vira egoísmo. E se vira egoísmo, nós achamos que nós somos o centro de tudo. A última bolachinha do pacote? Cuidado, ela pode estar estragada, ninguém mais quer. E você achando que ela é a melhor porque está sendo disputada. Tem as duas versões. Quarto item, discordância. O que seria isso? Bom, toda mensagem deve passar pelo crivo da razão e receber críticas. O médium também. Será que o médium não poderia receber uma crítica naquilo que está fazendo? E se o médium não recebe, qual é o nome que nós damos? Melindre. E é aí que mora o perigo, né? Porque nós somos muito melindrosos ainda. Nós achamos que sabemos nos controlar, que sabemos conduzir, e aí não aceitamos discordância nenhuma, não aceitamos crítica nenhuma, e é impossível errar. Aí foi por água abaixo. E outro, ele fala da ilusão. Bom, a ilusão aqui é aquela história, né? Vamos pensar em Rundstein, quando ele achou que ele só recebia espíritos de alta envergadura e perdeu completamente a chance de ser o codificador. Então, viver a ilusão de que você só se comunica com Maria, com Cristo, com Paulo de Tarso. Opa, peraí, você vive uma ilusão. Esta é uma doutrina com fé raciocinada, talvez por isso, não é? Para não cairmos em ilusão. E aí, por último, chegando à fascinação. Bom, não vamos desenvolver muito a fascinação, sabe por quê? Porque ela virá lá para frente, eu já dei uma espiadinha, acho que vai ser a Vanessa que vai falar sobre isso. E aí lá nós vamos discutir bastante sobre isso, porque é muito importante. Mas quando a pessoa está fascinada, ela não aceita mais a opinião de ninguém. Ela só segue aquele espírito cegamente. É ele que falou, está falado, não é? E aí eu lanço mão da terceira pergunta. Qual a relação com pensamento e equilíbrio para manifestações mediúnicas? Qual a relação com pensamento e equilíbrio para manifestações mediúnicas? Já lanço mão, então, da terceira pergunta. Qual a relação de espírito superior e inferior com o tipo de ligação e comunicação? Qual a relação de espírito superior e inferior com o tipo de ligação e comunicação? Quinta pergunta: como controlar o tipo de ligação? Escutamos algo curioso sobre isso, sempre nos deixa curioso. A pessoa está lá dando passagem para um espírito e de repente eis que alguém diz: sai da faixa. E aí eu sempre pensava assim: o que significa? Sai da faixa? Eu tenho minhas dúvidas e tenho minhas colocações. Porque aí eu pergunto, né? Aí não é não, essa é a quinta pergunta. Como controlar o tipo de ligação? Porque nós escutamos seguidamente essa coisa de sai da faixa. Eu acho uma falta de respeito, danada dizer isso, sai da faixa. Eu já vou largar de antemão, assim, essa é a minha opinião. Eu sei que é minha opinião, mas é isso, assim, sai da faixa. Ora, sim, sai da faixa. É um espírito sofredor. E quem não é? Quanto preconceito! Que maldade fazer isso! Pois quando chegar a nossa vez, como é que queríamos ser tratados? E não é a regra de ouro que diz: não faça aos outros o que não queres que façam a você, inclusive utilizada por Jesus. Gente, a regra de ouro é utilizada, no mínimo, 3 a 4 mil anos antes de Cristo, no Oriente. Não faça aos outros o que não quer que façam a você.
nos permite aqui pensar como temos tratado os nossos irmãos sofredores. Nós mesmo hoje, ontem ou amanhã, como querer um tratamento diferente? Como receber um tratamento diferente se nós não estamos dando um tratamento respeitoso, digno a esses irmãos sofredores? E aí eu volto de novo para o capítulo 17, item 3, o homem de bem. E aí pego 2 excertos que dizem o seguinte, abre aspas. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Olha que interessante. Então, quer dizer que aqui volta de novo. Estamos longe de sermos homem de bem. Talvez. A natureza dos espíritos é possível de ser avaliada. A nossa natureza é possível de ser avaliada. Deve ser avaliada. É necessária. Porque é pelo tipo de linguagem e não pelo nome que perceberemos a qualidade do espírito. Pegue um exemplo. Quantas Silvanas você conhece melhor do que eu? Não é pelo meu nome que eu sou reconhecida, mas sim pela linguagem que eu utilizo, né, Sandra? A Sandra sabe o que eu estou falando e ela não vai entregar aqui o ouro ao bandido falando de mim. Mas é o tipo de linguagem que identifica a nós encarnados e ao espírito que está, então, dando comunicação. E aí, o item 229 é sobre isso. É sobre qualidade, é sobre o tipo de linguagem. Então, eu lanço mão da 6ª pergunta. Essa qualidade do espírito é para desencarnados ou encarnados? Essa qualidade do espírito é para desencarnados ou encarnados? Tenho essa dúvida, tá? Então, vamos lá, vamos deixar com vocês aí para vocês ajudarem a responder. E aí, quando não avaliamos o tipo de mensagem que recebemos, o teor dessa comunicação, ficamos à mercê de enganadores, brincalhões, pseudo-sábios e por aí afora. Ficamos à mercê. E aí a bagunça acontece. Kardec e os espíritos, para fechar com chave de ouro esse capítulo, vão trazer o item 230. A instrução do espírito Erasto. E aí parece que é assim, não sei se foi a sensação que vocês tiveram. Ele traz um monte de coisas no capítulo e ele vem com a instrução do Erasto, fechando com chave de ouro, dizendo tudo aquilo que precisaríamos prestar atenção. Por isso eu lanço mão já de uma pergunta. Qual a regra principal para uma boa conduta de um médium? Qual a regra principal para uma boa conduta do médium? É interessante pensar nisso, não? Porque o capítulo inteiro, em especial esse item, nos faz pensar que seguir a moral ensinada pelos espíritos, e eu repito de novo, não é moral no sentido humano, é no sentido espiritual, é que nos fará seguir utilizando a mediunidade com segurança. Gente, não é moral a resposta para a pergunta 7, não são os ensinos dos espíritos, são outra coisinha mais simples. Uma regra principal para que nós possamos continuar sendo bons médiuns e usar a nossa mediunidade com bastante segurança. Qual seria, então, a moral na doutrina dos espíritos? Se nós sempre falamos que o espiritismo é o cristianismo redivivo, então é a moral do Cristo. Aqui, parece que Erasto, ele vem dizer assim, ô, galerinha, acorda, ó, tu que dormes, não é Paulo dizendo, aí eu faço como se Erasto tivesse, Paulo tivesse juntinho ali, dito um para o outro, ó, acorda tu que dormes. Portanto, temos pensado que atingir a moral aqui desenvolvida é sermos médiuns de Jesus,
com Jesus e por Jesus. Olha que beleza isso, gente. Ser médium com Jesus, de Jesus, para Jesus. Porque aí a oitava pergunta é: por que Jesus é a referência? Nem precisaria fazer essa pergunta, eu sei, vocês diriam, mas ó, que conduta é essa de cristão? Que conduta é essa de ser cristão? Porque aí nós temos que repensar algumas coisas. Que conduta é essa para ser um verdadeiro cristão? E aí a nona pergunta: ficamos na razão, no bom senso ou na moral? Ficamos na razão, no bom senso ou na moral? Porque, meus caros amigos, quando nós voltamos para o item 3, lá do capítulo 17, o homem de bem, no penúltimo parágrafo, ele vai dizer assim: finalmente, abre aspas, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E aí, para pensar e questionar um pouquinho mais, vem a 10ª pergunta. O que Confúcio quis dizer com a seguinte frase: quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. E aí, queridos, com a 10ª pergunta, eu quero escutar vocês. Todo mundo falando com o microfone fechado não vale, porque aí pode É porque a ser que... gente está falando com a própria mente, a gente não está falando ainda para divulgar. É que eu queria pegar a pergunta certinha. A simpatia e a afinidade acontecem de qualquer natureza de espírito? Se eu dou passagem para sofredor, trevoso, mau espírito, eu sou exatamente assim? É o que a gente estava comentando aqui até antes da gente começar, né? A gente tem que lembrar que espírito é espírito. Pode estar encarnado ou desencarnado, mas é espírito. Então, a afinidade vai existir. E a gente até já relatou isso daqui, né? A gente pode ter a simpatia, quer dizer, aquilo que tem alguma. Até o Kardec coloca numa nota ali, ou desculpa, o Herculano coloca numa nota ali. Simpatia é um grau de aproximação que a gente tem, afinidade seria uma coisa mais profunda, mais intensa, né? Seria um grau seguinte, digamos assim. Então, aí essa questão de dar passividade à psicofonia, é você deixar o espírito falar através de você, né? A sofredor, então, se eu dou passividade para um sofredor, eu também sou um sofredor? Ou para um espírito inferior, ou para um espírito carente, ou para um espírito ignorante, eu vou ser da mesma qualidade? Vamos pensar assim, se a sintonia se fez, algo em mim tem que atrai aquele. Qual a parcela, qual vai ser essa relação? Às vezes pode ser algo pequeno, pode simplesmente ser a minha boa vontade e a minha entrega de me colocar disponível a ajudar esse irmão. Então, eu tenho algo que me liga, quem de nós não tem perfeição, que nos liga a algum espírito carente, sofredor, ignorante, todos nós temos. O grau que isso acontece pode ser maior ou menor, mas eu estou me tornando disponível a esse irmão necessitado se fazer ouvir através de mim. Então, eu sou exatamente igual a ele, em uma parcela, eu tenho algo em comum com ele. Mas é o que a gente já falou aqui. Às vezes, aquele que dá passividade para um espírito sofredor, que te exige mais controle, mais equilíbrio, ele tem mais condição de oferecer isso a um sofredor do que aquele que só dá passividade para um espírito, digamos, mais evoluído, o mentor, que a gente costuma dizer. Por quê? Porque ele não vai exigir de mim equilíbrio, né? Sobriedade, para eu conseguir me afinar com aquele que está em sofrimento, dar a mensagem dele e não me desequilibrar. Já para aquele que tem uma elevação maior, eu faço isso e não vou precisar de tanto controle. Então, se a gente podemos pensar da forma inversa, né? Aquele que dá a passividade para o sofredor,
ele tem mais condição do que aquele que só dá para mentor. Porque daí ele não vai sofrer desequilíbrios, diferenças, divergências que ele depois vai precisar se equilibrar, né? Esse seria um aspecto aí. Pode falar, Sandra. O meu microfone está aberto, mas eu estava bem ouvindo o que você está falando, mas é isso mesmo. Eu acho que nós já discutimos até uma vez passada, e também são médios que se propuseram a trabalhar com esse tipo de criaturas como nós, imperfeitas como nós, entende? Mas também eu penso como vocês, são médios mais especiais, dá um trabalho maior, e nós também temos afinidade e temos simpatia, sim, com eles, porque nós somos iguais. Mas acontece e é muito importante, isso para nós também eu acho que é importante, para nós observarmos, não só dentro do trabalho mediúnico, mas observarmos por que eu tenho simpatia, por que eu tenho afinidade com esse tipo de. Até que ponto eu sou igual a isso? Até que ponto eu sou mais do que isso? Entende? É um grande conhecimento que também temos quando estamos nesse tipo de afinidade, simpatia, ou passando uma mensagem dessa pessoa. Além do que tudo que você já falou, que também é o trabalho de amor que estamos fazendo com uma pessoa que precisa, porque a Silvana mesmo disse, quando chegar a nossa vez, ninguém vai querer falar com nós, né? Vai falar assim, amiguinha, vai para lá, passa para lá, hoje eu não quero você. Mas então, assim, faça para o outro, né? O que você quer porque aí você já entra na segunda, viu, amiga? Em Deus nos movemos e existimos, não é mesmo? Então, como nós existimos e nos movemos no amor de Deus, nós também queremos futuramente, como a própria Silvana falou, quando chegar a nossa nora, que também passemos para os outros nos façam o que gostaríamos que nós fizéssemos para os outros. E não vamos nos esquecer que nós só colhemos o que plantamos. Então, se não fizermos a nossa parte, provavelmente ninguém irá nos acatar quando for o nosso momento. E se Deus não, em Deus nós nos movemos, é que você fez tantas perguntas que algumas eu comi pedaços, né? Em Deus nós nos Tá aí no movemos. chat, todinhas. Mas aqui eu não peguei, mas depois eu vou pegar. Qual a nossa percepção em serviço mediúnico? Se nós estamos com Deus, nós estamos dando o nosso melhor, nós estamos fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível que podemos, dentro do nosso grau de limitação, porque todos nós somos espíritos imperfeitos, mas estamos fazendo o nosso melhor. Então, eu acho que se nós estamos com a nossa mente, o nosso coração imbuído de coisas boas, obviamente que nós iremos, sim, ter uma percepção maior, um trabalho melhor, porque estamos dando o nosso melhor. Não necessariamente o melhor, mas o nosso melhor. Aquilo que nós conseguimos no estágio evolutivo que estamos ainda. É tão bacana pensar que se nós somos auxiliados por espíritos bons, se nós ficamos bem quando damos passagem para um espírito bom, porque fica em nós uma sensação super agradável, maravilhosa. Certo é que quando nós damos passagem para um sofredor, eles também se beneficiam. Então, nós nos beneficiamos de estarmos sendo amparados por espíritos que já estão em evolução maior que a nossa. Porque aqui tem que tomar cuidado com as palavras. Não existe espírito que seja melhor ou pior. Existe espírito em evolução. Isso é uma coisa assim que a gente escuta muito e aí parece que a gente diz assim, não é espírita, porque não leu a codificação. Não leu, não é? Vocês não escutam isso dizendo, esse é pior. Por isso que eu fiz questão de falar dos sofredores aí, que a Sandra estava falando tão bem.
acolher, amparar. Por quê? Porque sou eu, já fui eu no passado, sou eu agora. Então, o benefício que nós temos com espíritos que nos auxiliam é o benefício que nós também nós podemos talvez proporcionar. Muito legal, muito bacana. A Nilda tinha aberto o microfone. Fala aí, Nilda. Não, eu só queria fazer uma pergunta, se, no caso da primeira pergunta sua, se essa simpatia desses espíritos sofredores, eles podem estar também relacionados, por exemplo, um médium é humilde, é bondoso, e aí eles veem um caminho para eles poderem se expressarem através desse, porque se eles forem por um médium que se sente que só, como vocês dizem, recebem aqueles mentores, talvez ele não sinta. Então, não necessariamente aquele médium que dá a passagem para um sofredor ou um espírito trevoso, ele esteja no mesmo nível, né? Talvez ele seja humilde e ele consiga entender melhor, ou isso pode ser também? Ele Vamos lembrar? vai estar aberto a dar oportunidade Isso. àquele que ele está vendo. Aí eu já estava entendendo isso como a segunda pergunta, na verdade, respondendo até isso. Não, porque ela falou assim: em Deus nos movemos e sentimos. O que isso muda para a nossa percepção como médio? A questão de em Deus, vamos entender a espiritualidade superior, no seu entendimento e no seu conhecimento, faz o que é certo porque é certo. Então, vai acolher o sofredor, porque são esses que precisam de ajuda. Aqueles que já encontraram um caminho não precisam. Então, estar em Deus é o quê? No propósito maior de auxiliar quem necessita. E com isso, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se colocar à disposição. Não, porque eu só recebo mentor e espírito de Maria para cima. Então, você não serve, meu amigo, porque quem precisa é quem está muito abaixo disso. Então, a gente tem que ter esse entendimento de Deus em nós, o quê? Da bondade, da caridade, da fraternidade. A gente está aberto e não é o meu interesse. Não, eu vou falar porque eu vou ser um médium considerado e aplaudido. Ninguém quer saber disso. Eles precisam de uma ferramenta, que é o que o Erasto nos fala lá no último item. Nós somos ferramentas, que nós nos coloquemos à disposição para o que precisa fazer. Aquela história, abrir porta, eu abro porta. O que precisa? De um sorriso? Vou sorrir. Sabe cortar pão? Vai cortar pão. É o que precisa, não é o que eu quero fazer. Então, estar com Deus é se colocar no objetivo maior, aceitando a vontade do Pai e a gente fazer aquilo que precisa fazer e não o que eu quero fazer. Porque é a mesma história que a gente falou aqui. Quando eu tiver nesse sofrimento, nessa ignorância, nessa necessidade de auxílio, que alguém seja esse bom irmão que vai me ajudar, vai me auxiliar. É uma questão aí, juntando tudo isso que a Vanessa falou e tudo isso que você falou, Nilda, é uma questão assim de pensar que Jesus desceu ao nosso nível. Porque ele veio, é o que ela estava falando, né? Jesus veio para os doentes, todos nós. E aí a questão é que nós temos que pensar na energia, e aí pega o item 228 e faz tudo ao contrário, que daí então não vai atrapalhar nenhuma comunicação. Porque o próprio Chico Xavier, até os últimos instantes de vida, dava passagem para sofredores. Olha que lição para nós pensarmos. Ele não precisaria, não, mas era ali justamente onde o serviço mediúnico estava ao encargo de realmente fazer o bem. E então, quando nós estamos, e aí eu penso em Jesus, né? Se Jesus teve que baixar um pouco a sua luz para chegar perto de nós e não foi suficiente, não é? Tanto que achavam que ele era loiro, que ele era branco, ele nasceu lá no meio de pessoas com corpo por causa do sol, no deserto, com cabelos escuros, não tem como ter nascido diferente, mas a luz que resplandecia dele era tão potente que o corpo humano não era capaz de conter. Então, quer dizer, mas aí o que tá? Você baixa um pouco essa, para você poder sintonizar com aquele que está sofrendo mais que você.
E aí, aquele que é superior, não existe superior, aquele que está mais evoluído que você, também baixa para poder chegar onde você está. Entrar no mesmo diapasão, vamos colocar assim? Entrar no mesmo diapasão, e aí a comunicação acontece. Então, tudo o que atrapalha, o oposto é o que ajuda. Se então somos orgulhosos, vamos ser humildes. Se estamos então confiando cegamente em todos os espíritos, vamos questionar. Se nós estamos extremamente egoístas, vamos ser um pouquinho mais caridosos e pensar nos outros, servir com Jesus. Se nós não aceitamos crítica, vamos parar e pensar: será que realmente eu estou fazendo o meu melhor? E não se iludir que nós somos realmente melhores do que somos. Nós sempre acreditamos que somos melhores do que somos, não é verdade? Nós sempre acreditamos que nós somos melhores. Não, não. Nós temos defeito. Nós não temos defeito de fábrica, nós temos defeito de qualidades morais. Mas vamos lá, segue aí. Ó, Eu a acho gente já. também Ah, desculpa. o respeito que a gente deve ter por cada um deles, porque, na verdade, eles vão trazer para nós experiências que também vão nos enriquecer. A verdade é essa, não é? Porque nós não sabemos, né? O esquecimento do passado toda, momentaneamente, o nosso, vamos dizer, a nossa capacidade de tolerância, né, de entendimento, de solidariedade. Mas se nós respeitarmos e entendermos, né, nós nos movemos e existimos em Deus. Isso é exatamente, é respeitar o outro no momento que ele está, para que os outros nos respeitem também. A gente tem sempre que pensar que o outro pode ser você ontem ou a gente amanhã, né? Nunca esquecer disso. Essa relação, a gente até já está falando, meio que respondendo as coisas, mas vamos só pontuar, né? Qual a relação do pensamento e de equilíbrio para as manifestações mediúnicas? É o que a gente falou na primeira, né? Se eu tenho mais equilíbrio, se eu tenho bons pensamentos, eu vou conseguir lidar com energias mais densas, mais difíceis, me reequilibrio mais facilmente. E o nosso pensamento é o nosso grande ímã e o começo de tudo. Se não são bons pensamentos, não interessa de onde eles vêm. Cortemos logo que eles nascem, porque eles vão atrair a mesma faixa de pensamento. Por isso, vigiai, observai, vigiai e orai, porque a gente sempre tem que estar nos conectando ao que a gente quer atrair. Tanto que ele fala, mas muitas vezes ele fala no livro dos médiuns para nós. Mas eu estou atraindo, porque a gente sempre tem a visão de eu estou atraindo coisas ruins, coisas negativas. O que eu faço? Como que eu afasto isso de mim? Atraia os bons. Pronto, mudou o seu imã, você não vai mais atrair o negativo. Simples assim. Não pode ser tão simples. É porque é tão simples que a gente não consegue fazer. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer para a gente estar se conectando com boas conexões e com bons pensamentos para poder estar usando a nossa faculdade mediúnica de uma forma melhor. Eu Por concordo isso, com você. Eu concordo com você, Vanessa, só discordo que não é tão simples assim, porque por isso que é difícil. Porque nós temos, eu quero levar para um outro pontinho aqui, que nós somos criaturas imperfeitas, vivemos vidas imperfeitas, com um monte de problemas, cercados de pessoas imperfeitas. Então, nos desequilibrarmos e entrarmos em faixas diversas é tão fácil, que é por isso que nós precisamos estar sempre em oração. Nem que seja no primeiro passo do nosso dia ou no último passo do nosso dia. Orar antes de levantar e orar antes de deitar. Porque nós somos... cada um de nós, todos nós temos problemas, cada um problemas dentro do teor da sua vida, mas somos, assim, bombardeados, vamos dizer assim, por várias situações. Então, é muito fácil falar, e eu concordo plenamente com o que você falou. Muda o pensamento.
Só que assim, não conseguiu, eleva o pensamento a Deus, faça uma oração, que aí nós conseguimos novamente nos equilibrar, seja a faixa que seja equilibrar o bombardeio da onde que ele veio, digamos assim. Eu acho que é bem por aí. Porque se nós não nós nos desequilibrarmos, não é só na manifestação mediúnica, é em toda a nossa vida. Entende? Porque nós aqui estamos falando em manifestação mediúnica, em manifestação mediúnica, mas antes de sermos médios, somos criaturas que vivemos o dia inteiro a nossa vida. E nós também, o grande perigo o grande problema dos nossos problemas são as faixas em que nós nos sintonizamos. As mágoas que guardamos no coração, os problemas que não saem da nossa mente. Então, nós temos que tomar esse cuidado de elevar o nosso pensamento. Estava pensando aqui, Sandra, realmente nós temos aí o nosso dia a dia cheio dos nossos desafios, né? Mas nós sabemos também que não é por acaso, que eles vêm de acordo com aquilo que nós precisamos. Talvez nós tivéssemos tido oportunidades anteriores de mantermos a nossa vigilância, mantermos a nossa atenção e não aproveitamos. Então, hoje, nós precisamos dos desafios para podermos, inclusive, vencer. E até mesmo para valorizar tudo aquilo que nós temos, porque pelo menos nós temos a possibilidade de estudar. Eu nem vou dizer que nós conhecemos, pelo contrário, eu digo que nós temos a chance de aprender, de estudar para poder, pelo menos, nos prepararmos para isso e aproveitarmos melhor, né? Porque eu acho que é isso. O pensamento nosso, ele voa para todos os lados, em todos os instantes. Qualquer pequena coisa nós deslizamos e nós vamos ter que aprender com isso. E já pensou que beleza o dia que a gente conseguir realmente nos mantermos em equilíbrio diante até mesmo de situações que surgem para nós de última hora. E nós não podemos esquecer que os imprevistos, para quem trabalha na tarefa mediúnica, vão surgir exatamente nos dias que nós temos a possibilidade do trabalho mediúnico, né? Por quê? Porque nós precisamos realmente treinar tudo isso, né? É importante que você está falando, Ana, mas eu quis puxar isso mais para as pessoas que nos ouvem, para saber que todos nós somos assim bombardeados por pensamentos negativos, por sentimentos que nos magoam e que nós precisamos sim controlar, mas que nós temos N ferramentas e como você diz, é realmente isso. Quem trabalha com mediunidade no dia do trabalho é mais assim, parece que tudo vem para que você se desequilibre, né? Mas eu acho que tudo isso, várias das perguntas que a Silvana fez, nos remete justamente à nossa vivência do Evangelho. Porque o que o Evangelho nos pede? Transformação, modificação. Porque enquanto eu continuar agindo da mesma forma, eu vou atrair as mesmas energias, os mesmos espíritos, as mesmas pensamentos. Então, o Evangelho nos chama a atenção ao observar, ao vigiar, ao orar e ao agir, principalmente. Que é aí que a gente faz as nossas conexões. Inferior ou superior, o que que importa? Importa aquele que está aberto, com humildade, a aceitar a vontade de Deus, se colocar à disposição. É essa conexão que a gente tem que tentar. A gente erra, lógico, que nem a pergunta que você fez ali. Como controlar a comunicação? Ai, sai da faixa porque se não é um bom espírito, você vai tirar a oportunidade de um irmão que está ali precisando de auxílio? Uma coisa é você estar passou de um ponto, você deu a oportunidade, ele ainda não está pronto, aí você vai então falar, não, vamos ficar para uma próxima vez. Plantamos uma semente aqui, num próximo encontro vamos dar outra oportunidade, mas nem deixar ter oportunidade de se expressar e de falar é uma falta de caridade. E não vamos falar só da mediunidade de um espírito desencarnado. Alguém que vem se lamuriar com você, que vem reclamar, que vem falar de alguma coisa,
não vai ser uma coisa agradável, lógico, mas será que ele não está precisando de um ouvido que a gente não pode dispor? Sem julgar, somente escutando. Ele está em sofrimento, ele está precisando desabafar. Às vezes, somente o fato de desabafar já era tudo que ele precisava. Então, por que que a gente vai sair da faixa ou vai falar: "Estou com pressa, não dá, não posso te ouvir hoje"? Né? É uma caridade que a gente faz com aquele irmão que precisa, estando encarnado ou desencarnado. Eu concordo também com você com relação a isso, que eu acho que o respeito, como a Ana falou, é a coisa mais importante em qualquer comunicação. Mas eu quero ressaltar aqui que no item 230, né, nós estávamos falando, ele fala dos médiuns que se comprazem em receber comunicações obscenas, entende? E deixar os que se comprazam na sociedade dos espíritos unidos. Aliás, as comunicações dessa espécie exigem por si mesmas solidão e isolamento. Então, nós também temos que ver aqui aqui tem tantas perguntas, e como você falou, estão tudo mais ou menos entrelaçados, nós temos que ver que também é assim, tudo bem. É por isso que eu achei que aquela segunda pergunta é muito importante. Em Deus nós nos movemos, né? Porque se nós estamos fazendo o nosso trabalho com amor, porque depois, qual é a regra principal para a conduta do bom, para a boa conduta do médium? Para mim, é o amor no coração, entende? Querer trabalhar com amor naquela tarefa que está fazendo, dar o seu melhor. Se eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, entendeu? Não quer dizer que eu vou dar o melhor, mas o meu melhor. Agora, assim, aqui eu também entendo, assim, o pensamento e a ligação que nós temos com tudo isso é também como que nós atuamos na vida. Onde nós estamos situados, com quais criaturas, porque nós também vamos acabar, dependendo dessa nossa sintonia, como ele diz aqui, se comprazem em receber comunicações obscenas. A plateia também se compraz com isso, quer escutar essas coisas. Então, assim, esse é um cuidado nosso que nós temos que ter. Mas, assim, que isso também é muito preocupante, entende? Porque aí tem outros espaços onde ele diz que uma coisa que eu acho extremamente importante é que, dependendo de uma comunicação que a pessoa recebe, ou dependendo do nome que a pessoa assina, né? Muita gente enaltece aquele médium, faz com que ele se sinta valorizado e que todos queiram escutar as suas mensagens. E nisso ele vai cada vez mais se perdendo e muitas vezes chegando a receber esse tipo de comunicação. Porque começa sabe, a se vangloriar do que está... Achar que ele pode falar qualquer coisa, que ele está com todo o direito de falar, ele é o bom, quer dizer assim, entende? Então, também tem esse ponto muito importante para observarmos. Porque eu acho que, uma vez atraído o espírito nesse nível, também não só desequilibra toda a nossa vida, como é difícil nos livrarmos dele, na minha opinião. Sandra, só complementando o que você está dizendo, é que é o seguinte: para não cair nisso, numa comunicação frívola, em primeiro lugar, a regra que Erasto vai dizer para nós é assim: considerar que toda comunicação, em primeiro lugar, é para mim mesma. Se eu estou dando uma comunicação, a orientação, porque a ideia é essa, né? Aqui na tradução que eu tenho do Evangelho, não está dito dessa forma, mas seria isso. Erasto vai trazer orientações, conselhos, para que você, então, exerça a mediunidade com moral. E aí, tudo que vem, por exemplo, sei lá, veio uma comunicação e eu transmiti e falava sobre perdão. Quem está precisando de perdão? Eu. Se veio uma comunicação sobre paciência, quem está precisando de paciência? Eu. Então, quer dizer, a primeira regrinha básica dentro de comunicações mediúnicas, todas elas, é o médium achar que jamais, nunca, never,
Nunca, nunquinha, ele estará pronto se ele está aqui encarnado. Ele vai receber coisas que são em primeiro lugar para ele mesmo. Se ele não considera que é para ele, e daí faz isso que você está dizendo, que foi muito legal que você colocou, ele começa a receber elogios e achar que ele é realmente tudo isso, aí ele vai começar a receber mensagens que não têm mais teor moral. E aí ele se perde e coloca pessoas também a se perderem. Então, ele errou por ele mesmo e também será responsável por aqueles que carregou no erro junto com ele. Olha a responsabilidade duplamente. Quando ele deixa com que a vaidade tome conta, então, mesmo que ele receba uma mensagem que é para ele não aceita, porque o espírito que está ali insuflando a vaidade dele, imagina, você não precisa de nada disso, por isso que se perde e acarreta muito. Nós sabemos que mediunidade é tarefa, que nós escolhemos a mediunidade para virmos aqui saldar débitos, e o coitado sai daqui com mais débito do que chegou, porque acabou se envaidecendo e não prestando atenção em nada, por isso que é muito importante a sua nona pergunta, né? A gente tem que pensar, e já me remeteu a duas questões, né? Os filtros, que o Kardec sempre nos diz, é verdade, é útil, né? E qual que é o outro filtro? Esqueci. Verdade, utilidade, vai fazer bem ou mal a alguém. Isso, vai fazer bem ou mal a alguém. Então, se você passar por esse crivo e já for descartado, não interessa de quem veio, pode dizer que é de Jesus. Não é de Jesus, porque não é uma boa mensagem. E a outra coisa que a gente tem que ter, porque sem querer, né? Lógico que eu dei essa aula hoje, sobre falar o seu sim, sim e o seu não, não. Quando a gente se posiciona e quando a gente escolhe um caminho, não importa o que os outros estão falando. Você ou é sim ou é não. Ou você está com Jesus e você vai seguir nessas atitudes e ter as consequências, ou você não está, da mesma forma, tem as atitudes e as consequências, né? Porque a gente fala, não dá para ter um caminho do meio, não tem meio espírita, tem meio cristão, meio ateu. Não, são todos íntegros. Então, que a gente seja fiel às nossas escolhas, e tudo isso que a gente está estudando é para aplicar. A razão, a fé raciocinada, a moral do Cristo, que é justamente que a gente está estudando isso para, na hora de colocar em prática, estar utilizando, não é só para estudar e falar, nossa, que lindo. Que lindo não, essa é a conduta do cristão que a gente tem que ter. Esse é o nosso sentido de usar a razão, o bom senso, a moral. Eu tenho que compreender e pôr em prática. Senão, não adiantou nada. Então, essa última pergunta que você fez aqui, para mim, o que me remete, quando vê um homem bom, tenta imitar. Mas se vê alguém mal, examina você mesmo. Será que ele realmente é mal? Ou eu, ao examinar, já estou julgando que ele é mal? Que a maldade está em mim e não nele. Então, é isso que você falou, Silvana, que a gente não pode esquecer. Livro dos Médiuns é estudo de nós mesmos. Então, tudo que a gente estuda, que a gente lê, que a gente pergunta, que a gente tenta responder, é para nós, conosco, não precisa contar para ninguém. Usa para você em primeiro lugar. Ou vai servir, ou não vai servir. Tudo bem. Está usando conosco, não aplica para ninguém, porque sempre serve para todo mundo, menos para nós, né? Ah, não, essa daí é perfeita para fulano, para Beltrano, para ciclano. Mas para mim, não. Para mim, eu já estou num outro nível. Então, é essa hora que você descobre que você não está no outro nível. Eu queria ressaltar aqui que está aqui no rodapé do meu texto, e é uma regra do apóstolo Paulo, embora muita gente disse que era do Kardec. Ele diz que vale mais rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Por isso que tem que se passar pelo crivo da razão, ver se está certo, se não está certo. Ver como você falou, isso é tão importante, sabe, Vanessa? É tão importante olhar, será que eu... Porque eu vejo a pessoa não é o que eu vejo, é o que eu... Não, a pessoa não é aquilo que eu penso, é aquilo que eu vejo.
Porque Jesus não falava se seus olhos são ruins, então tire e arranca fora, porque você está vendo ruim. Então, nós precisamos despertar para isso muitas vezes. Por que que eu vejo só maldade nos outros? Porque ela está dentro de mim, não é verdade? Mas vocês estavam falando das regras, o que é bom, o que não deve fazer. Essa regra também é muito importante para quem é médium. Não fique acreditando que o que você fala é o melhor, porque o grande problema do espírita é a vaidade com a mediunidade que ele carrega. Posso falar uma coisa? Ó, retrocedendo um pouco. Por exemplo, ela falou, por exemplo, quando vamos dizer, eu vou dar um passe na Nilda, por exemplo. O conselho que eu vou dar para ela é aquilo que também estou precisando, não é isso? Sim, Agora, vamos dizer, a Ana Alice vai dar para ela, só vai ser um passe um tanto diferente, que é uma coisa que a Ana Alice está precisando, é mais ou menos isso. Mas a Nilda também está precisando tanto do meu como do dela, entendeu? sim. Mais ou menos isso. Todos nós precisamos, todos nós, É. sempre. E outra coisa, bom, isso todo mundo sabe, que falou com Confúcio, né? Que falou, quando você vê um homem mau, vê que você tem. Primeiro te examina, porque geralmente o outro é espelho da gente, não é isso? Então, se é mau, você vai ver maldade no outro, né? Então, tem que primeiro examinar a gente. É o chamado do evangelho. Você vai, tudo que vir, tudo que estudar, tudo que você vivenciar, usa para você. O médium, o cristão, o ser humano aqui, nesse planeta, tudo que a gente estuda, tudo que a gente vivencia, tudo que a gente passa, a gente vai melhorar quando? Quando o que eu já tiver compreendido, eu colocar em prática, que é isso que o Evangelho nos pede, transformação do homem velho para o homem novo. Por quê? Porque daí, como eu vou mudar o meu comportamento, a minha atitude, eu vou me transformar, eu vou começar a enxergar aquele irmão menos mal do que eu enxergava antes. Será que ele está menos mal ou o meu entendimento está melhor? Eu estou mais em Deus, acolhendo aquele irmão que precisa. Não que nós estamos imunes, porque a gente usa, como a gente está falando, primeiro em nós, mas a nossa percepção vai modificando conforme a gente vai se transformando. Quantos de nós não olhavam outras pessoas e apontavam o dedo, não tinha paciência, não queria saber, e hoje a gente já fala, coitado, deve ter várias coisas que está passando ali, que vamos ver se eu entendo a situação, a posição, o momento dele, eu já tive lá, ou eu compreendo melhor hoje, eu vou julgá-lo menos. Por quê? Porque eu me transformei. Às vezes a pessoa está igual. Quem mudou fomos nós, né? Que é o que nos cabe. A gente já tem tanta dificuldade de mudar um tiquinho assim, de nós. Imagina do outro, a gente não muda nada, gente. Nada. Se modifique para ver o outro de uma forma melhor. Esse é o autoconhecimento, de verdade. Você não é nada daquilo que você não faz para si mesmo. E por isso que a mediunidade é algo tão importante de ser estudada constantemente ligada ao Evangelho. Quando eu comecei o estudo, eu disse, não dá para estudar a influência moral do médium sem ter o Evangelho segundo o Espiritismo ali do lado, sem ter Jesus ali do lado. Por quê? Jesus veio, médium de Deus, nos mostrar que é possível. Nós, se quisermos ser esse médium de Jesus, precisamos fazer conosco aquilo que acreditamos que é para ser feito por nós. Então, aí isso vai contra servir ao outro? Não. É tão bom para nós, faz tão bem para nós, que nós queremos, então, porque o que aconteceria se todo o conhecimento do mundo fosse... Eu tenho todo o conhecimento do mundo, eu vou guardar para mim? Vou ficar comigo? Não. A ideia é que você vá e espalhe. Como é que disse Jesus? Ide e pregai.
Olha Jesus de novo, porque, veja, nós ainda não compreendemos o que significa Jesus na nossa vida. Então, quando eu perguntei, nós somos cristãos? Né, que conduta é essa de ser cristão? Acredito eu que não é possível você ser um médium de verdade se você não rever o que é ser cristão. Porque nós aqui estamos falando mediunidade com Jesus, moral dos espíritos. Então, não interessa o que o outro não está fazendo, interessa o que você, o que eu, o que cada um de nós está fazendo conosco mesmos. Então, esse capítulo, ele teria que ter no mínimo mais uns 5 ou 6 encontros para nós falarmos sobre. Só que daí que está a parte legal. Quando nós íamos fazer em vários encontros, mas espera aí, nós compreendemos tudo? Ainda não. Então, talvez quando nós maturarmos mais, nós voltemos de novo, vamos rever e aí vamos com certeza repensar e aprofundar um pouquinho mais, porque esse capítulo é maravilhoso. E eu peço para a Nilda encerrar, porque nós já ultrapassamos a nossa, Então tá. a paciência, né, Nilda, dos nossos espectadores, porque não só nossa, né, não temos que pensar só em nós. Temos Mas que é muito pensar interessante, eles vão gostar. Sou o aluno mais privilegiado da Terra. Só eu ou quantos professores aí, ó. Somos todos alunos, Flávio. Bem, então, depois dessas maravilhosas explanações, que possamos, então, refletir, nos aprofundar nesse livro tão maravilhoso, com tantos ensinamentos, né? Esse estudo Mediunidade no Café. Então, vamos agradecer a toda essa espiritualidade que se fez presente hoje, ao nosso encontro, ao nosso estudo, aos nossos mentores individuais, aos mentores do Espaço do Evangelho, a todas as fraternidades. Vamos agradecer a Ismael, esse anjo responsável pela evangelização de povos. Vamos agradecer a Maria. Vamos agradecer a Jesus e a Deus por tudo que temos, tudo que somos, por essa oportunidade de encarnação. E o louvamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda habitam em nós. Que assim seja, graças a Deus. Uma excelente semana a todos. Esperamos vocês no próximo Evangelho no Café.